Senhor colocou essa palavra no meu coração. É uma mensagem que tem me levantado da cama de uns dias para cá. Foi uma das primeiras vezes que o apóstolo Paulo, o escritor de 13 cartas que nós conhecemos do Novo Testamento, foi uma das primeiras vezes que ele se manifestou. E ele estava ali, reunido, junto com Barnabé. Ele havia acabado de ter sido consagrado ao Senhor. E eles estavam juntos, reunidos na casa de um homem chamado Sérgio Paulo. E aquele homem estava sendo confundido por um tal de Bar-Jesus, que se denominava Bar-Jesus, um tal de Elimas, que atrapalhava toda hora a palavra. E Paulo, cheio de autoridade, ordenou que aquele homem se calasse. E ordenou ainda que ele ficasse cego. Eu costumo dizer que eu não acredito nem que Paulo fez isso por mal. Muitas vezes, para a gente enxergar Jesus, a gente tem que parar de ver o que está ao redor. E aquele homem estava enxergando demais para o gosto de Paulo. Talvez Paulo tenha até se lembrado. No dia que eu perdi a visão, foi o dia que eu achei Jesus. Então, se você ficar cego, quem sabe você acha ele também? O fato é que não se ouve mais falar desse tal de Bar-Jesus. Ele sumiu do cenário. O procônsul ficou muito impressionado com aquela situação. Creu até em Jesus. Naquele momento ali, ele aceitou a palavra. E a Bíblia diz que logo depois, Paulo foi para Antioquia, de novo. E lá na Antioquia, foi que alguém se levantou para dizer: se vocês têm uma palavra de encorajamento, por favor nos digam, por favor falem. Porque o mundo anseia por uma palavra de encorajamento. As pessoas querem ouvir que elas vão conseguir. As pessoas querem ouvir que vai dar certo. Na verdade, elas querem ouvir que elas não vão sofrer, que elas são blindadas, que se elas têm Jesus, elas não vão passar por problemas. Mas eu não vim aqui para dizer isso, porque isso não é verdade. Porque o fato de sermos lavados e remidos no sangue de Jesus, o fato de termos aceitado a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, não nos imune, não nos isenta das tempestades. Não coloca sobre nós um selo dizendo: ali ninguém toca. Não, não é verdade. Não é isso que eu vejo na Bíblia. Eu vejo Deus permitindo situações diversas para ensinar, para exortar. E muitas vezes ele não explica por que ele está fazendo coisa alguma. Ele apenas faz porque ele quer. E eu vejo muita gente dizendo que vai chegar no céu e vai perguntar para Deus por quê. Eu costumo dizer que eu vou ter mais o que fazer quando eu chegar no céu. Porque eu não quero nem saber por quê que eu passei o que eu passei aqui nessa vida. Eu só quero é chegar lá e ser feliz para sempre. E nunca mais chorar, e nunca mais sofrer. Eu acho que a gente vai ter muito o que fazer na eternidade. Muito mesmo, que lá não é lugar de gente desocupada. Lá é lugar de quem trabalhou aqui. De quem acreditou aqui. Naquilo que a palavra disse. Naquilo que Jesus Cristo pregou e os seus profetas. E os profetas que vieram antes dele. Aqueles que vieram depois dele. E lá a gente vai descobrir o que fazer. E talvez a gente tenha algumas respostas. Mas a minha prioridade não é essa. A minha prioridade é estar com Cristo. E também estar com aqueles que foram antes de mim. Mas antes da gente chegar lá, a gente precisa de encorajamento. A gente precisa acreditar que vai dar certo apesar das lutas. Que vai dar certo apesar das adversidades. O apóstolo Paulo, esse que foi desafiado a falar, foi um cara que tinha tudo para dar errado. Foi um cara que vivia com cartas na mão para matar os cristãos. Quando Estevão morreu, ele estava ali do lado e consentiu. E as vestes de Estevão foram lançadas aos seus pés. E ele estava indo buscar mais crente para matar quando ele encontrou Jesus. Ele era totalmente improvável. Era totalmente improvável que Deus fizesse alguma coisa através da vida do apóstolo Paulo. Nem os crentes acreditaram. Como assim aquele homem se converteu? Não é possível.
Eu quero dizer para você que eu sou uma pessoa improvável para estar aqui te encorajando. Eu não poderia estar aqui. Muitas coisas na minha vida aconteceram para que eu não estivesse. A minha família tinha tudo para dar errado. O meu marido foi viciado em cocaína por 11 anos. O meu filho foi enterrado com 18 anos no ano passado. Mas Deus, Ele é especialista em pegar as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega as coisas fracas, as coisas vis, as coisas desprezíveis desse mundo, para confundir as fortes. E o meu Deus, Ele tem o poder de olhar para nós como se nós já fôssemos. Deus está olhando para você no meio dessa multidão e você pode estar se achando um lixo. Como eu ouvi uma pessoa me dizer hoje, Estela, eu estou me achando um lixo. Às vezes a gente se acha o que as circunstâncias dizem que nós somos. Dependendo do dia, dependendo do remédio que tomou, dependendo fora que tomou, dependendo da porta fechada na cara. Aquilo determina a maneira como a gente se vê, como a gente se acha. Mas eu quero dizer para você que a verdade não é o que você acha. A verdade é o que Deus sabe sobre você. E Ele sabe muito bem quem você é, porque foi Ele quem te criou. No ventre da sua mãe, quando você ainda era uma criatura sem forma nenhuma. Quando você era uma célula, penetrando outra célula. Quando você estava lutando para vencer. O Senhor escolheu você. Isso não é obra de homens. Isso não é obra do acaso. Isso é obra de um Deus que sabe muito bem o que faz. E Ele não é um Deus que trabalha com acaso. Ele trabalha com propósitos. A primeira palavra de encorajamento que eu tenho para te dar hoje, se eu posso dividir algo com você, é siga em frente. Tá difícil, mas dá para continuar. Talvez outras tempestades venham. Talvez você tenha mais alguns desertos para encarar por aí. Mas você também vai ter a nuvem de glória. Você também vai ter a coluna de fogo. Você também vai ter o maná. Você também vai experimentar milagres. Você vai ouvir a voz de Deus de uma forma como nunca ouviu. A adversidade é um lugar apropriado para Deus estabelecer a ordem dele. Deus trabalha no meio do caos. Ele olhou para a terra e viu que era sem forma e vazia. Ele disse, haja luz. E nessa noite o Senhor diz, haja luz sobre a tua casa. Luz para iluminar os teus pés. Luz para iluminar o teu caminho. Luz para que você saiba o que fazer, para onde ir, o que dizer, como agir, como reagir, como não reagir. Muitas vezes nós não temos que reagir. Nós só temos que seguir. Nosso problema é que nós queremos revidar demais. Nós queremos ter razão demais.